Alô, tudo bem? Começa agora mais um CREA Debate, programa que se propõe a debater, discutir e indicar soluções para as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. O CREA do Rio de Janeiro, cumprindo a sua missão de atender a sociedade, de proteger a sociedade, coloca na mesa mais um debate, mais uma discussão sobre as telecomunicações no Brasil. Há exatos 20 anos, as telecomunicações nacionais passaram por uma grande transformação estrutural. Muito embora os serviços de telecomunicações continuassem a ser públicos, como estabelecido pela Constituição de 88, as empresas que compunham o sistema Telebrás, empresas privadas mediante concessões e autorizações. Uma nova lei, a Lei Geral de Telecomunicações, passou a reger as relações do novo ambiente com uma agência reguladora, a Anatel, responsável pela implementação e fiscalização dos regulamentos. Por tudo isso, mudanças regulatórias vêm sendo consideradas necessárias para dar maior modernidade ao ambiente sujeito a constantes inovações, de modo a alavancar o país para patamares de maior satisfação para a sua população. As aplicações devem poder ser facilmente introduzidas nas redes de forma segura e adequada, e que toda a sociedade possa plenamente usufruir de seus benefícios. Para poder entender melhor esse processo que se deu nesses 20 anos de privatização do setor das telecomunicações, nós passaremos agora um vídeo onde teremos uma linha do tempo para que possamos nivelar o entendimento de todos vocês. 20 anos da privatização da Telebrás. Alô, tudo bem? Há 20 anos, o Brasil passou pela maior privatização da sua história e entregou à iniciativa privada o controle do nosso sistema de telecomunicações, apesar de continuar válida a Constituição Federal de 1988, que diz: todos os serviços de telecomunicações são responsabilidades do Estado, que pode operar diretamente ou outorgar a terceiros. Hoje, o presidente Michel Temer quer ultrapassar esse recorde, colocando à venda mais de 50 projetos em empresas estatais, incluindo a Eletrobras, ativos da Petrobras, Embraer e Aeroportos. CREA RJ Debate então pergunta: o que aprendemos com a privatização do sistema Telebrás? Recorremos a uma linha do tempo para explicar a trajetória das telecomunicações no Brasil. 1960. Com 75% das linhas telefônicas do país, o Sudeste era a única região que mais contava com esses serviços, atendido pela CTB, Companhia Telefônica Brasileira. 1962. A Lei 4117/62 institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, que determina a criação do Sistema Nacional de Telecomunicações, o SNT, regulamentando e criando critérios para fixação de tarifas. 1965. É fundada a Embratel. 1966. A CTB é adquirida pela Embratel. 1967. É criado o Ministério das Comunicações e do Fundo Nacional de Telecomunicações, destinado a financiar atividades da Embratel. Como resultado, houve uma melhoria nos serviços interurbanos e internacionais, embora a situação a nível local continuasse ruim. Década de 70. Implantação da rede telefônica com troncos de micro-ondas. Implantação das redes de telex e TV. E é criado o CPQD, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás. 1972. É criada a Telebrás como holding estatal do setor, que iniciou o processo de aquisição das centenas de empresas que prestavam serviços telefônicos no Brasil, criando uma empresa polo em cada estado. Nesta década, passamos de 1,4 milhões para 5 milhões de telefones instalados. Década de 80. A Telebrás, através das suas subsidiárias, tornou-se responsável pela operação de mais de 95% dos terminais telefônicos, início da implantação da rede de satélites brasileiros e redes de dados pela Embratel. Restrições de investimento começaram a ser impostas às empresas estatais pela CEST. Década de 90.
A Telebrás desenvolveu tecnologias como a fibra ótica e sistema de comunicação de dados e centrais digitais de comutação telefônica e de telex. 1995. Aprovada a emenda número 8 à Constituição Federal, que derruba o monopólio estatal, permitindo ao governo federal outorgar concessões para a exploração de serviços de telecomunicações. Antes com o papel de provedor, o Estado passa agora a regular. Ainda nesse ano, o valor da assinatura residencial foi elevado em 5 vezes e o valor da chamada local em 80%. 1997. É criada a Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, sendo a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil. Nesse cenário, a fila de espera para adquirir o sistema telefônico era de 13,4 milhões de pessoas. Com preços elevados, o acesso a esses serviços se restringia aos consumidores de maior renda. 1998. A Telebrás alcança a marca de 18,2 milhões de telefones fixos instalados e 4,6 milhões de celulares. No mesmo ano, o governo divide a empresa em 12 companhias e, através de leilão, passou o controle destas para a iniciativa privada. A divisão ficou assim: 3 empresas de telefonia fixa, Telesp, Telecentro-Sul e Telenorte-Leste. 8 empresas de telefonia celular, Telesp Celular, Telesudeste Celular, Telemig Celular, Telecelular Sul, Telenordeste Celular, Telecentro-Oeste Celular, Teleleste Celular e Telenorte Celular. E a Embratel, que também foi privatizada, ficou responsável por ligações de longa distância nacionais e internacionais. Essas companhias foram vendidas a empresas da Espanha, França, Portugal, Itália e Estados Unidos, além de grupos nacionais como o Banco Opportunity. Logo, as polêmicas apareceram. Algumas semanas após a privatização, foram divulgadas ilegalmente conversas em telefones do BNDES que indicavam uma articulação para favorecer que o Banco Opportunity adquirisse a Telenorte-Leste. A repercussão levou à queda do então ministro das Comunicações, do presidente do BNDES, do presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e de diretores do Banco do Brasil. A privatização, afinal, funcionou? Vejamos. 1. O setor de telecomunicações é um dos que mais cresce no Brasil. Suas receitas representam anualmente mais de 200 bilhões de reais e o país se coloca como uma das maiores receitas globais no mundo em telecomunicações, segundo a UIT, União Internacional de Telecomunicações, ao mesmo tempo em que é recordista em reclamações nos PROCONs de todo o país. 2. A universalização dos serviços pretendida pela Lei Geral de Telecomunicações não se deu em muitos dos serviços, que permanecem com atendimento aquém do desejado. 3. A competição efetiva não se estabeleceu na maioria dos municípios, como apontam os relatórios da Anatel. 4. A banda larga, considerada serviço essencial ao exercício da cidadania, não vem conseguindo chegar em regiões de menor poder aquisitivo, criando acentuadas diferenças regionais de atendimento. 5. As tarifas brasileiras vêm sendo apontadas por organismos internacionais como uma das mais altas do mundo. 6. A indústria nacional, que já foi protagonista no desenvolvimento das telecomunicações do país, hoje se distanciou desse papel. 7. Os fundos setoriais, FUST, Fistel e Funtel, têm sido seguidamente contingenciados e não aplicados no setor. Tramita no Senado o PLC 79, projeto que tem como principal objetivo passar o serviço de telefonia fixa do regime público para o privado, migrando as concessões para autorizações com menores obrigações regulatórias. O argumento é que a telefonia fixa deixou de ser um serviço essencial. No entanto, grande parte dessa infraestrutura foi construída com subsídios públicos que seriam repassados aos atuais concessionários sob a denominação de bens reversíveis, sem compromissos claros de contrapartidas pelas empresas para levar esse serviço à população. E hoje é utilizada para oferecer mais que um serviço, um direito inegavelmente essencial, a internet banda larga. Esta solução é interessante para a sociedade brasileira? Existem outras possíveis soluções?
As respostas a essas perguntas você encontra aqui no CREA Debate. Eu sou Osíris Barbosa de Almeida, assessor do presidente. Em nome dele, Luiz Antônio Cossenza, nós agradecemos a presença dos debatedores aqui e iniciamos com a seguinte questão, para já aquecer o nosso debate. Passados 20 anos, podemos dizer que está tudo bem? Para esse debate de hoje, nós trouxemos uma sindicalista, Virgínia Berriel, do Sintel, diretora do Sintel, diretora da CUT. Né? Trouxemos também um parlamentar, Gilberto Palmares. Trouxemos um empresário, né, o Luiz Rocha. E trouxemos um dirigente da sociedade civil organizada, que é do Clube de Engenharia, Márcio Patusco, que também é nosso conselheiro aqui no CREA RJ. A dinâmica do nosso debate é o seguinte: nós temos, né, inscrições. Não necessariamente, quem não quiser falar, quem não quiser, né, debater, fique, né, tranquilo que não vai ser difícil, né? Não vai ser, não será, mas será fustigado. Então, nós temos 3 minutos para cada inscrição. Pode se inscrever quantas vezes quiser, né? Então, mas de qualquer maneira, né, já queríamos que cada um, né, tivesse pelo menos 1 minuto da sua apresentação e assim depois nós começamos as inscrições. O Márcio ali já se inscreveu, né? Então, eu começo aqui pelas mulheres. Sou a Virgínia Berriel, da executiva do Sintel Rio, também da executiva nacional da CUT. Entrei no setor de telecomunicações exatamente no momento da privatização do sistema Telebrás. Entrei em 1998 na empresa, na antiga ATL, Algar Telecom Leste, hoje, Claro S.A., o conglomerado das empresas Claro, Embratel e NET. E então eu sou fruto deste processo da privatização, né? Eu trabalho numa empresa que, de alguma forma, ela entrou por conta da privatização, por conta da expansão das operadoras da banda larga, banda B, né? E estou até hoje nesse setor que, de alguma forma, eu vejo o setor capengando, né? A precarização, ela tem sido extrema dentro do setor de telecomunicações, mas muito nas empresas que entraram a partir da privatização. As empresas Claro, Oi, né? As empresas TIM, elas vieram depois. Então, hoje nós temos grande nicho dessas empresas, principalmente no setor de teleatendimento, que este foi mais privatizado ainda, ele passou a ser parte dessas empresas grandes e também foram terceirizados posteriormente. Então, entrei nesse processo e estamos aqui. É só uma apresentação inicial, tá? Mas a pergunta e o debate nós vamos, ao longo do processo, né, vocês terão todo o tempo para falar. Eu sou Gilberto Palmares, deputado estadual, líder do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas, antes disso, sou trabalhador da Embratel desde 1974, da área de computação telefônica. E eu estava lá no dia 29 de julho de 1998, então com 24 anos da Embratel, quando esse espaço aqui próximo, na Praça 15, em frente à antiga Bolsa de Valores aqui do Rio de Janeiro, se transformou numa verdadeira praça de guerra, com a polícia militar reprimindo com violência os trabalhadores e setores da população que resistiam àquela entrega criminosa ao país que foi a privatização da Embratel e das Teles, no caso aqui do Rio de Janeiro, da Telerge e Telemar. Bom, antes de mais nada, meu agradecimento, é uma satisfação participar desse evento. Meu nome é Luiz Rocha, eu sou presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações.
a associação mais antiga nessa área do Brasil. Foi fundada em 47, quase a minha idade. Empresário de pequeno porte, não da área de telecomunicações. Minha formação foi praticamente em Embratel, em que eu assisti o que está sendo comentado aqui. Eu fui responsável pela implantação do Sistema Nacional de Telecomunicações durante uns 15 a 20 anos. Eu estou aqui para conversar um pouco também, conhecer o ponto de vista de todos e expressar o meu com a melhor qualidade que eu possa. Obrigado. Eu sou Márcio Patusco, sou diretor do Clube de Engenharia, sou coordenador da Câmara de Elétrica aqui do CREA e já fui presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Trabalhei 25 anos na Embratel, durante a parte estatal, durante o período estatal e também no período privado, da MCI e da Telmex. É só isso. Ok. Então, voltamos à pergunta inicial. Passados 20 anos, podemos afirmar que está tudo bem? Márcio tem 3 minutos para expor a sua opinião. Eu acho que uma coisa que praticamente todos concordam aqui no Brasil em relação ao setor de telecomunicações é que algumas modificações são necessárias para serem introduzidas nos serviços e na regulação de uma forma geral. Em 2009, nós fizemos uma conferência de comunicações em que foram apontadas uma série de modificações que seriam necessárias no modelo regulatório brasileiro, de forma a poder fazer com que o setor melhor funcionasse do que, naquela época, a gente já identificava que não estava correndo adequadamente. Isto porque a gente tem, historicamente, acumulado uma série de problemas identificados por 2.300 municípios que não temos banda larga para a população de uma forma geral. O Plano Nacional de Banda Larga, que foi instituído em 2010, acabou não funcionando. Temos deficiências regionais de introdução de banda larga e, portanto, a gente previa a necessidade de retirar o foco que, em 1998, quando foi instituída a Lei Geral de Telecomunicações, estava na telefonia fixa, e passá-la para o foco para a banda larga. E, em função disso, várias propostas começaram a acontecer. Uma delas foi citada no vídeo, né, que é o PLC 79, mas que, em 2013, as entidades da sociedade civil apresentaram ao Ministério das Comunicações uma proposta de transformação do modelo regulatório de forma a fazer com que a banda larga passasse a ser, em substituição à telefonia fixa, também prestada em regime público, o que, na verdade, nos traria a vantagem de termos a possibilidade de termos metas de universalização. Para todo serviço em regime público, a gente tem possibilidade de estabelecer metas de universalização, o Estado pode estabelecer metas de universalização às empresas prestadoras de serviço, e, além disso, abrir uma grande possibilidade de utilização do FUST, que, em função da universalização ter sido dita, já atendida pela telefonia fixa, e, portanto, não poder ser feito investimentos na telefonia fixa por ela já estar universalizada, vamos dizer assim, né? A gente poderia, então, utilizar o FUST para os investimentos necessários para a implementação da banda larga, onde o Estado, a União, pudesse sentir que haveria necessidade de introdução da banda larga, que é, na verdade, hoje, né, apontado até pelo Marco Civil da Internet, um serviço essencial à cidadania brasileira. Então, para começar, eu acho que está bom. Gilberto. Eu queria parabenizar a direção do CREA, porque eu acho que o CREA, com esse debate, com o debate que já realizou sobre a questão do setor petroleiro,
retomam o seu papel importante, discutir a engenharia nacional, discutir os grandes problemas nacionais. Eu acho que 20 anos depois da privatização, está mais do que claro que a privatização, particularmente da forma como ela foi feita, ela foi extremamente danosa ao país. Internet das mais caras do mundo, de má qualidade e que não chega a todos os locais. Eu estava comentando com o Patusco ainda há pouco que o distrito de Santa Isabel, aqui no município de Valença, aqui no estado do Rio de Janeiro, pertinho, que é uma das áreas que mais produz leite no nosso estado, a grande aflição dos produtores lá é que não tem acesso à banda larga. Isso aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que, também concordo com o Patusco, que há uma grande bandeira a ser colocada em debate. Falam agora em deixar que a telefonia fixa deixe de ser considerado como serviço público. Mas por que não falam na mesma intensidade que a internet banda larga tem que se transformar em serviço público, porque ela é essencial a qualquer setor de pensamento, setor da economia, e é preciso que ela seja acessível a toda a população. Não se pensa um projeto de educação, de saúde, não se pensa a economia do país sem universalizar o acesso à banda larga. Eu lembro, Patusco, que lá atrás, em 98, tinha aquela campanha para desmoralizar os trabalhadores, como se eles fossem marajás, como se o setor não atendesse os interesses nacionais. Ao contrário, eu acho que o sistema Telebrás realizou uma obra gigantesca, integrando um país de dimensões continentais, como o Brasil. Eu me lembro o povo da Embratel, de todas as áreas, como é que vibrava quando começou a discutir a questão de levar telefonia à Amazônia, extremamente difícil. Então, a Telebrás realizou uma tarefa gigantesca em condições difíceis. As tarifas eram represadas, eram mantidas lá embaixo, exatamente para impossibilitar que empresas como a Telerge aqui no Rio de Janeiro pudessem investir. Então, criaram um ambiente para jogar a população contra as teles, para favorecer o processo de privatização, favorecer as grandes empresas. Eu encerro reafirmando uma coisa que está ali na linha do tempo. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás era um dos 5 principais centros de pesquisa em telecomunicações no mundo. Nós estávamos, inclusive, na transição da tecnologia analógica para digital e estávamos obtendo avanços importantes nessa área. A privatização foi lesiva ao país, porque, inclusive, interrompeu esse processo de fornecimento de inteligência, de construção de tecnologia no setor de telecomunicações, a partir dos próprios brasileiros. Virgínia. Eu também quero saudar o CREA pela ideia de fazer esse debate dos 20 anos da privatização e 20 anos que marcam profundamente a vida dos trabalhadores. Acho que é importante que os trabalhadores de hoje tenham conhecimento de tudo por que passaram os trabalhadores há 20 anos atrás. A categoria de telecomunicações, os vários sindicatos, o Sintel Rio e os vários Sintéis pelo Brasil, eles demoraram pelo menos uns 10 a 15 anos para se recuperar do baque da privatização. E para devolver aos trabalhadores atuais um pouco de dignidade nos acordos e nas convenções coletivas. Nós temos trabalhadores das empresas que entraram pós-privatização, os trabalhadores de uma Claro, os trabalhadores de uma TIM, por exemplo, que jamais ganham o que ganhavam os trabalhadores da antiga Telerge ou da Embratel. Vou dar um exemplo. Eu sou empregada da Claro, e Claro, Embratel e NET, e nós temos diferenças gritantes até hoje, em nossos salários e em nossos benefícios. Isso depois de 20 anos de privatização. Então, os trabalhadores atuais, eles precisam saber dessa história, e que foi uma história que, de alguma forma, massacrou muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores ficaram doentes por conta desse processo perverso que foi o processo de privatização, da queda nos seus salários, porque
grande parte desses trabalhadores foram terceirizados, aquele que tinha um salário de 5 mil passou a ganhar R$ 1.000, e, evidentemente, gerou uma grande parcela de trabalhadores terceirizados. E os terceirizados, a grande maioria, vem do setor de teleatendimento. Uma terceirização esmagadora, uma terceirização muito, muito precarizada. Nós hoje encontramos esses trabalhadores não só terceirizados, mas também quarteirizados e quinteirizados, onde também encontramos trabalhadores de rede, das redes de telecomunicações, muitas vezes terceirizados e quarteirizados. Então, a privatização ela pode ter sido muito boa para os patrões, para os trabalhadores, extremamente danosa, extremamente perversa. É isto. Luiz. Bom, o meu cumprimento à ideia do evento, eu já dei inicialmente, reafirmo a importância. Meu ponto de vista é um pouquinho, a abordagem é um pouquinho diferente. Como foi apresentado no vídeo, eu vou repetir rapidamente, né? Hoje, as receitas crescentes e as queixas também, universalização parcial, insuficiente, competição praticamente inexistente na área de grande dos serviços mais importantes. Fala um pouco. Mais perto. Opa. Crescimento lento de banda larga, indústria nacional praticamente inexistente e contingenciamento de quase 100 bilhões agora, não, Márcio, de fundos setoriais. Bom, então, se essa síntese é real, há muita coisa a ser feita e a privatização, como outras coisas que acontecem nesse nosso país, ela se comprometeu com objetivos que, chega mais adiante, não são realizados e há dificuldades reais de buscar vamos dizer, uma solução que efetivamente resgate o que a gente encontra como um problema real. Mas existem outras coisas. Do outro lado, depois de 20 anos, né, 20 anos hoje, nessa área de tecnologia, de serviços de telecomunicações, e aí eu acho que a gente não pode considerar telecomunicações isolado. Telecomunicações hoje é suporte para grande parte do que acontece em P&D e I em qualquer área, e também em atividades, vamos dizer, produtivas das mais importantes. Então, tecnologia, serviços, relações de negócios, hoje, são completamente diferentes de 20 anos atrás, em vários segmentos. O que não aconteceu, que, no meu ponto de vista, a gente talvez devesse lutar? Eu anotei e vou ler. Não existe um plano, uma política de atualização de programas de formação de gente de inteligência moderna que nos permita dizer hoje que o Brasil ter preparado para enfrentar um crescimento, uma competição, né, na indústria 4.0. Então, nós somos insuficientes nessa área. Não existe um plano de estímulo real à inovação e P&D na área de telecomunicações. Estou falando de plano real, uma coisa que resolva, que seja sistemática, consistente, continuada e não seja um impulso imediato e muito pouca duração. E, bom, e mais importante também, eu acho que é a falta de uma política industrial. Porque esse conjunto, que eu estou especificando assim rapidamente, eu tenho a impressão que também atende ao que tem sido colocado, principalmente pela Virgínia, né? Mas é oportunidade de crescimento de um segmento que é essencial, estratégico para o país e que dá resposta aos interesses na área dos empregados, vamos dizer, das atividades de produção
dependentes de orientação patronal, vamos dizer. Luiz, eu estou entendendo que você quer se reescrever. Eu quero... Porque o seu tempo já está mais que extrapolado. Mas eu vou te garantir aqui a tua fala te reescrevendo. Não, eu... Então conclua. Concluí. Concluiu? Obrigado. Mas eu vou te reescrever aqui, para não ser, né, imparcial aqui, né, ou parcial. Eu né? até coloquei aqui o Você colocou. cronômetro, mas não olhei. Mas nós temos um lá. Mas eu estava olhando para você. Bom, e deixar bem claro aqui que ninguém se sinta constrangido em ter uma opinião diferente. A mesa é plural justamente para isso. E é bom que se tenha realmente um debate, né, aqui mais profundo para que o nosso telespectador possa compreender, né, esse assunto. É um assunto denso, não é um assunto fácil, né, então fiquem à vontade. Tá? E aqui garantindo já a inscrição, Márcio. Eu gostaria de mencionar, né, até quantificar um assunto que já foi levantado aqui, que é o problema da indústria de telecomunicações no Brasil, né? A indústria de telecomunicações do Brasil, em 1988, ela fornecia 72% das exigências do mercado nacional. Então, 72% das necessidades do Brasil em termos de equipamentos era fornecido pela indústria nacional. Em 1998, na época da privatização, esse valor já era de 41% dos fornecimentos, ou seja, na privatização já tinha diminuído desde 1988, já era 41%. Hoje, os fornecimentos por indústrias nacionais no mercado brasileiro são menos de 3% da necessidade do mercado brasileiro. 97% é atendido por indústrias estrangeiras. Então, isso dá medida da desnacionalização que foi executada na área de telecomunicações desde a privatização. Foi mencionado no tempo aí, né, o problema do PLC 79, né, se ele responde ou não à necessidade da sociedade brasileira, né? O PLC 79 ele surgiu em 2016, logo após a mudança de governo, né? E ele coloca a necessidade de se transformar as concessões atuais de telecomunicações para autorizações, que na verdade, o que significa é que você demanda menos exigências aos prestadores de serviço do que nas concessões. E um ponto bastante importante desse PLC, nesse projeto de lei que está tramitando no Congresso, é que ele repassa os bens reversíveis, ou seja, toda a infraestrutura de telecomunicações que veio sendo construída através das décadas, ela repassa o PLC repassa esses bens reversíveis, essa infraestrutura, para as atuais concessionárias de telecomunicações. Isto é de uma importância imensa para a sociedade brasileira, porque isso representa, segundo avaliações, bilhões de reais. O TCU avaliou esses bens reversíveis em 108 bilhões de reais pelo valor de compra. Então, que não seja pelo valor de compra, que seja menos pela desvalorização dos bens, mas são bens reversíveis que são da ordem de bilhões de reais que seriam repassados aos atuais concessionários sem nenhuma garantia dentro do PLC de metas ou de garantias de aplicação de valores relativos a esses bens reversíveis em banda larga ou qualquer outra aplicação que seja. Então, há um risco bastante grande da nossa sociedade, no sentido de que se faça o aceite dessa modificação sem uma discussão ampla com a sociedade civil de uma forma geral, coisa que não vem ocorrendo
para a aprovação do PLC. Gilberto. Antes, como o debate é centrado em 20 anos depois da privatização, se ela foi boa, se ela foi ruim, sem ser esquemate, é bom lembrar que a história não começa com a privatização em 98, quer dizer, o setor antes foi explorado pelo setor privado, quer dizer, a entrada da Telebrás, a criação da Embratel, a criação das Teles, é porque o setor privado que explorava a antiga CTB não se revelou em condições de atender o desenvolvimento do país. O país precisou nacionalizar, criar as empresas públicas exatamente para poder atender o que era extremamente necessário. O setor privado não se revelou com condições de fazer isso. Agora, eu acho que a gente tem que discutir também um agora e o para frente. Então, ter opiniões, posições diferentes, eu acho que não tem problema nenhum, porque eu acho que o que a gente precisa nesse setor e em outros é debate, é diálogo, é ouvir opiniões, proposituras, informações diferentes, para, a partir do debate e do diálogo, sair da situação difícil em que a gente está. Alguém falou aqui dos fundos setoriais, eu peguei um dado dizendo que 2001 a 2017, os 3 fundos do setor, o Fistel arrecadou 56,9 bilhões e, na realidade, só foram aplicados 1/10 disso. O Funtel, nós estamos falando aqui em desenvolvimento tecnológico, quase 7 bilhões e só foram utilizados pouco mais de 2 bilhões. O FUST, que é o Fundo de Universalização do Setor de Telecomunicações, fundamental para levar a internet de banda larga aos hospitais, às escolas, às cidades de menor poder aquisitivo, aos setores mais carentes, arrecadou 20,4 bilhões e sabe quanto foi aplicado? 0. Então, uma luta que está na ordem do dia, se foi privatizado contra a vontade de boa parte do povo brasileiro, no mínimo as regras do jogo que foram estabelecidas deveriam ser respeitadas. E os sucessivos governos, desde a privatização, não conseguiram nem respeitar as regras do jogo. Se existe um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, significa que esse dinheiro tem que estar focado em expandir os serviços de telecomunicações. Não há projeto nacional, aí pegando o gancho da fala do nosso companheiro Luiz Rocha, não há projeto nacional nenhum, não há fortalecimento de indústria no setor se a gente não se capacitar para desenvolver tecnologia. Tem um fundo voltado para isso, que não é usado para isso. Então, esse debate também, a gente precisa entrar e fazer. Esse é um ano de eleições, a gente precisa pautar esse tema, precisa cobrar a todos que estão se apresentando aqui no Estado do Rio de Janeiro, na discussão do governo do Estado, na presidência da República, qual é o posicionamento a respeito deles. Eu queria fazer uma ressalva ao longo desse histórico, que eu acho que a presidenta Dilma teve uma atitude positiva ao lado dos setores da sociedade civil, resistindo à pressão das operadoras na questão do marco civil da internet. Porque se a neutralidade da rede fosse quebrada, a situação para os setores mais carentes seria ainda muito pior. Luiz. Bom, eu não sei se eu entendi bem, né, o seu comentário, Osiris, de que a gente se sentisse à vontade para ter pontos de vista divergentes. Bom, o meu ponto de vista, a minha fala não é nem provocativa, nem necessariamente conflitante. A diferença é que eu imagino que a gente tem que focar a forma em que e o tempo em que essas modificações possam ser feitas. Porque, ao longo desses 20 anos, estávamos todos atentos e os resultados foram esses que estão aqui. O que precisa ser feito? Como é que a gente reverte? Porque o meu entendimento, quando ontem eu vi por acaso, até por acaso, na televisão, no agronegócio, 1/3 das empresas de porte de agronegócio, só 1/3 tem acesso à banda larga. E as empresas de agronegócio. Bom, então quer dizer, eu vou dizer alguma coisa, nós todos somos responsáveis por essa situação. Como é que isso muda? Como é que de fato, né, a gente não venha a ter um CPQD, mais 10 centros de pesquisa? Como é que a gente pode
na minha pequena instituição, eu tenho um diretor no Maranhão, que é um sujeito fantástico na Universidade Estadual do Maranhão, e que ele está atualizando os currículos da área dele, que é de computação e telecomunicações e eletrônica, ele fazendo um esforço fantástico. Um camarada perdido lá, foi formado aqui, PUC. Como é que a gente pega e faz uma onda de atualização? Como é que a gente transforma, né, esse nível de criatividade que existe, né? Eu participo de uma outra atividade, aí, que a gente está tentando fundar o Instituto da Metrópole. Aqui em volta dessa mesa, 50 quilômetros, existe um conjunto de institutos de pesquisa e gente formada que talvez seja a maior concentração no hemisfério sul, ou a segunda maior concentração. Pô, não sai produto para enriquecer o Estado? Então, a gente precisa pensar, a minha posição é essa, é tentar pensar como é que a gente reformula, qual é a disrupção necessária. Eu concordo que, se não houver ações em cima do projeto de lei imediato, a coisa só pode piorar. Mas como é? E quem que está pensando? Quem são o nós? Quem é o agente da ação de avanço para a gente ter um norte com resultado real? É essa a minha preocupação básica. Não contraria ninguém dessa mesa, eu imagino. Virgínia. Bem, o Gilberto tocou num assunto dos fundos, eu acho que super importante. E isso passa de empresa para empresa, né? Hoje nós temos uma grande dificuldade em negociar com as empresas de telecomunicações, seja, né, com a Claro, seja com a Vivo, seja com a Oi, seja com a TIM, com a GVT, no patamar que estas empresas vêm impondo há 20 anos nas negociações. As perdas salariais, as perdas nos benefícios com os reajustes são gigantes. Se nós acumularmos o que os trabalhadores já perderam de 98 até o presente momento, né, nós vamos ter aí cifras de 30%, 40%. Em 2 anos, nós fizemos um levantamento de 2013, 2015, de operadora para operadora, os trabalhadores perderam de 5% a 10% nos seus reajustes salariais. Só que eu quero lembrar aqui que todas essas empresas, e também as terceirizadas delas, do setor de teleatendimento, elas receberam desonerações do governo federal. Estas empresas tiveram suas folhas desoneradas para investir, né, em qualificação, em treinamento, em contratação de trabalhadores, em ampliação dos seus quadros, e isso não aconteceu. Muito pelo contrário. No ano que essas empresas receberam as desonerações, foi o ano que elas menos aplicaram o índice de reajustes. Foi uma queda de braço muito grande nas campanhas salariais e nós continuamos numa queda de braço. E aí não é admissível, por parte dos sindicatos, aceitar a imposição, né, dessas empresas. E nós sabemos que praticamente todas elas, nós pegamos um grupo que é dos mexicanos, nós pegamos um outro grupo que é dos italianos, um outro grupo que é parte dos espanhóis com os portugueses. E o que tira do trabalhador no dia a dia, né, o massacre que está sendo feito com os trabalhadores, é uma coisa absurda. Nós temos a redução dos postos de trabalho, a precarização dos salários, né, por conta aí também da unificação de grupos, né, econômicos, e o trabalhador perdeu, a sociedade perdeu, e continua perdendo, porque não tem um investimento no principal, que é a banda larga. Então, nós estamos numa situação extremamente crítica. Evidentemente que os sindicatos cobram, mas nós temos que... nós visamos os trabalhadores. E estes estão perdendo e mal conseguem sair do seu posto de atendimento para lutar, porque do lado dele um setor está acabando, um setor está sendo terceirizado, está sendo mandado para outro estado. Então, é uma situação muito crítica que tem que ter uma política pública, sim,
de investimento e de mudanças através de estudo, através de uma boa e nova formalização para esse setor. É isso. Já foi dito aqui por mais de uma pessoa, né, mais de um debatedor, talvez os 4 já colocaram aqui, né, o que fazer, qual é a política, não temos política. E aí, assim como eu, talvez quem esteja nos assistindo deva estar se perguntando o que foi feito, né, de todo o acúmulo da conferência, ou da conferência, né, da única conferência, né, em 2009, né, já que nos últimos anos fomos acostumados, né, a fazer conferências e aquilo ali, todo aquele resultado, todo aquele acúmulo, servir, né, de norteamento para as políticas públicas. Então, trago aqui, né, para o debate, para que vocês possam nos ajudar, né, a entender o que foi feito, porque toda conferência é um exercício, um esforço muito grande. Começam nos municípios, vai para o Estado, depois vai, né, para o federal. Então, gostaria de saber de vocês aqui sobre esse assunto, sobre essa pergunta, sobre essa interrogação, né, sobre o que foi feito de tudo que nós construímos lá na conferência, né, de telecomunicações. Após a conferência, né, a conferência produziu 600 recomendações. 600. E dessas 600, nós consolidamos, né, nós da sociedade civil, de uma forma geral, né, nós nos reunimos e selecionamos as 20 maiores necessidades que a população teria no sentido de caminhar para uma consolidação melhor das telecomunicações no Brasil. Depois dessas reuniões que fizemos, nós produzimos uma proposta de modificação das telecomunicações brasileiras no sentido de favorecer a introdução da banda larga no Brasil, né? Nessa oportunidade, a gente já vinha verificando que o Plano Nacional de Banda Larga tinha sido instituído em 2010, ele estava fadado ao fracasso por uma série de motivos. As operadoras, na verdade, não se interessavam na implementação da banda larga. A banda larga é prestada em regime privado, então elas, na verdade, só têm obrigação de atender aonde tem demanda e, obviamente, retorno financeiro para elas, né? Então, havia uma série de dificuldades que as operadoras introduziram no sentido de favorecer a introdução da banda larga através do Plano Nacional de Banda Larga. Então, verificando esta grande inconveniência que estava se criando na implantação da banda larga no Brasil, as entidades da sociedade civil se reuniram e nós fizemos uma proposta concreta ao Ministério das Comunicações e à Anatel. Eu fui o portador, na verdade, desta proposta na reunião que tivemos com o Ministério e com a Anatel, no sentido, e era uma coisa extremamente simples do ponto de vista burocrático, né? Quando a telefonia fixa foi colocada em regime público, foi uma assinatura presidencial, né, uma chancela presidencial a um decreto, de forma a tornar a telefonia fixa dentro da Lei Geral de Telecomunicações em regime público. Era fazer a mesma coisa para a banda larga, era transformar a infraestrutura de telecomunicações, né, em regime público, de modo a que a gente pudesse ter metas de universalização e a possibilidade de utilização do FUST, como eu já disse aqui. Era uma solução bastante simples, que, obviamente, passaria por uma discussão com as operadoras, de modo a que elas atendessem às metas de universalização, mas era uma solução bastante simples, em que a gente identificaria onde estariam as deficiências de utilização de banda larga no Brasil, e naqueles locais a gente poderia, então, introduzir a meta de universalização.
A gente sabe, né, através de estudos, que hoje a banda larga ela tem deficiências regionais, diferenças regionais. O Sudeste é privilegiado, enquanto o Norte e o Nordeste têm uma deficiência bastante grande, e principalmente em classes C, D e E, em áreas rurais. É aí que a gente precisa de política pública, de ter metas de universalização para serem atendidas pelas operadoras, e através de políticas públicas que se identifiquem para essas regiões. Gilberto. Eu acho que em qualquer setor que seja importante, ele tem que ser pensado olhando todos os atores envolvidos. Se telecomunicações, se acesso à internet e à banda larga é importante, a gente tem que pensar na população, no usuário, no potencial usuário, tem que pensar nos trabalhadores do setor, tem que pensar nos empresários do setor e tem que pensar nas responsabilidades do governo. Eu vou repetir, seguramente deve ter sido uma das recomendações, que a gente tem que explicar mais nitidamente para a população qual é a diferença entre classificar um determinado serviço como serviço público. Elevar o acesso à internet banda larga à condição de serviço público significa responsabilizar o Estado brasileiro, significa responsabilizar o poder público por levar esse serviço a todos os segmentos da população. Eu vou de novo pegar carona na fala do Patusco. Não é absurdo que mesmo no estado do Rio de Janeiro, que é no Sudeste, você tem um distrito que tem uma importância na economia do Rio de Janeiro e que os produtores e a população não têm acesso à banda larga aqui no Rio de Janeiro, no município de Valença. E eu acho que a responsabilidade é de todo mundo. É da União, é dos governos estaduais, é dos governos municipais, é da sociedade civil. Eu tenho brigado na Assembleia Legislativa, Osíris, que existe uma coisa chamada Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades, que a população do Rio de Janeiro é sobretaxada, paga imposto a mais, inclusive na área de telecomunicações, para criar esse fundo. Esse fundo, na minha leitura, é, inclusive, para ajudar no esforço de levar a internet de banda larga, por exemplo, para Santa Isabel, em Valença. Então, inclusive, a responsabilidade dos governos estaduais tem que ser cobrados. Como a situação dos trabalhadores, não é só o teleatendimento, o setor de rede hoje é todo terceirizado e é todo precarizado. O cara trabalha com o próprio carro, as empresas abriram mão de ter frota. A gente sabe, como foi dito aqui, que o setor de telecomunicações é campeão nos PROCONs de prestação de mau serviço, e isso não é um mero detalhe para mostrar o quanto o processo de privatização falhou, e a gente tem que buscar porque uma das razões é essa. Trabalhador importante, estratégico, como aquele que você vê aí na rua, subindo no poste ou entrando lá no buraco do subterrâneo, se ele está pessimamente pago, se ele vive sob permanente tensão de ser multado, se ele é obrigado a trabalhar com o próprio carro, é evidente que isso aí tem um reflexo na qualidade dos serviços. Então, para mim, eu acho que a briga para que os fundos setoriais sejam destinados exatamente para o setor, a briga por responsabilizar todas as instâncias do poder público, né, nessa questão da internet banda larga ser acessível a todo mundo. Uma política de incentivo à tecnologia usando o fundo, porque não vai ter empresa que vai trabalhar corretamente na área se ela também não tiver sendo produzida a tecnologia aqui no Brasil. E eu acho que levantar, nesses 20 anos da privatização das telecomunicações, a bandeira de que a internet de banda larga precisa ser reconhecido como um serviço público, como uma coisa estratégica para o desenvolvimento do Brasil, essa é uma questão central. Virgínia. Vou tentar dar continuidade de onde parou o Gilberto, mas, mais uma vez, focando na questão dos trabalhadores. Primeiro porque, sem exceção, todas essas empresas, elas faturam milhões, mas milhões mesmo. Não só pelas desonerações, não só pelo que o governo forneceu, mas também pelo dinheiro público que entrou para a própria privatização. Todos nós sabemos disso. E aí, recentemente, nós tivemos uma empresa, a Oi, que entrou em recuperação judicial. E aí, mais uma vez, entra dinheiro público. Ou seja, é muito difícil, do ponto de vista do trabalhador, dele entender qual é a demanda, porque o sangue e o suor desses trabalhadores é que está ficando, é que está sendo esmagado, aí o trabalhador na ponta, ele está sendo esmagado.
com seus salários baixos, com seus benefícios que jamais foram recuperados do ponto de vista de quando eles eram trabalhadores de uma estatal, né? Nós estamos aí há 20 anos lutando e até hoje nós não conseguimos recuperar o mesmo patamar salarial de antes. Agora, há que se ter uma política voltada para isso, principalmente para cobrar dos empresários de telecomunicações que eles façam o investimento necessário, não só na tecnologia, mas também nos serviços prestados à população. E qualquer um daqui já ligou para um call center, qualquer um daqui já ligou para uma operadora, que vai, obviamente, quem vai atender é um call center, e o sofrimento que é, porque os serviços, nós sabemos, é de péssima qualidade. Então, nós temos que mudar essa atual conjuntura, essa atual correlação de forças. E aí, investir, sim, no trabalhador, investir também nas empresas, mas, basicamente, tirar do patamar onde está, né, essa classificação de que as operadoras oferecem, né, um serviço de atendimento que é péssimo. E é verdade. E é verdade, todos nós sabemos disso. É péssimo o atendimento na solução dos problemas. Nós precisamos investir em tecnologia nesse sentido, que vai investir também nos trabalhadores. Luiz. Ô, Zé, eu posso fazer uma pergunta para o Luiz? Que ele vai falar? Porque eu acho que a gente tem que falar, eu falei aqui, em todos os atores, há um conjunto enorme de pequenos empresários que atuam na área com uma dificuldade enorme. Outro dia eu recebi na Alerj pessoas que sofrem, pequenos provedores de internet, pequenas empresas que atuam no interior, precisam do poste. E aí as empresas do setor elétrico restringem. Eu não sei qual é o sentimento dele a respeito. Se ele puder opinar, falar um pouco, eu teria curiosidade. Bom, eu, na realidade, desconheço em parte isso, conheço caso específico, mas eu talvez tenha que relatar que, por razões de doença grave em família, durante 3 anos eu tive bastante afastado. Fui mantido na presidência e fui reconduzido, mas durante 3 anos eu praticamente tive afastado. O Patusco, nosso parceiro na associação. Lutador. Bom, hein? Lutador essa área. Não, ele é o lutador, né? Mas informações do tipo, existem, número atualizado, eu tinha um número de 3.000 e pouco. O Patusco diz que a Anatel tem um registro de 4.000 pequenos empresários, até médios empresários na área de provedores de internet, né? Mas eu fui a um workshop lá no São Luís, com aquele meu diretor, um workshop sobre atendimento de algumas coisas, e uma questão foi levantada pessoalmente, quer dizer, depois fui demandado, que tem um provedor que é médio, de boa qualidade, importante para suporte às comunicações na área, na cidade, e que tinha um problema permanente de utilização de poste. Quer dizer, é um detalhe, mas a empresa de energia não admite. Então, eu fico achando que a gente tem que, o país tem que fazer uma reforma de outra natureza, entende? É comprar outro terno, não adianta mais fazer a bainha, tem que fazer alguma coisa nova. Porque, desculpe, Virgínia, na área melhorando tecnologia, avançando, se a gente procurar mexer o Brasil para ser uma nação do ponto de vista de riqueza, né, melhor, vai ser ruim para o pessoal que tem a formação atual. Então, sindicato da área trabalhista tinha que ajudar a provocar meios e formas de nova formação, de garantir, né, uma transição do homem que está se perdendo hoje, porque não vai, daqui a pouco, outro tipo de tecnologia não tem a necessidade de uma parte essencial do cara que está descendo no buraquinho, lá para, né?
Então, a gente tem que pensar o conjunto. Tem medida imediata. Porra, esse negócio de banda larga não ser resolvido, não tem sentido. Isso é essencial para uso imediato. É riqueza, é emprego, é trabalho, é produção. Então, isso é uma coisa imediata. Mas, se olhar um pouco mais à frente, na área do agronegócio que a gente comentou, né, na medida que a tecnologia anda, né, e que avança, a IoT já está bastante utilizado, né, os empregos vão sendo reduzidos. Então, isso é um sistema complexo, não adianta a gente querer só tratar de um ponto. Cada ponto do sistema vai mudar o resto. A gente tem que ter uma forma coletiva de resolver um problema que é complexo, no meu ponto de vista. Né? Desculpa, não sei se eu cheguei a te dar um... Eu gostaria de dar uma resposta mais completa, mas eu gosto de dizer que eu não sei. Bom, nós estamos num conselho profissional. Então, nós temos que puxar um pouco a sardinha também para cá, né? Embora não estejamos, né, nos eximindo de discutir políticas públicas de um modo geral. Então, temos aqui uma legítima representante da classe trabalhadora, empresário, né, da sociedade civil, parlamentar. E já foi dito aqui, já foi colocado, né, até o Luiz acaba de colocar isso na sua fala, Virgínia não cansa de colocar, e isso, né, é importante. Como se encontra essa questão da formação e da absorção? Será que quem está nos acompanhando pela televisão vai se animar e entrar para essa área? Né? Essa questão da soberania nacional, será que nós, né, não deveríamos estar também, né, tratando esse assunto, como, né, Gilberto coloca? Então, é importante que vocês, de um modo geral, possam nos ajudar a orientar quem está nos assistindo. Né? Temos aqui, né, o Clube de Engenharia, como é que está isso? Né? Como é que está os técnicos? Né? Está aqui o Gilberto é técnico, né? Nós temos o Márcio, né, e o Patusco como engenheiros. Eu gostaria que vocês dessem um panorama de como isso se encontra agora, né, será que os produtos nacionais, internacionais, né, multinacionais, os multinacionais que já chegaram aqui, já trazem tudo pronto e aí não tem mais mercado para o trabalhador? Isso eu gostaria que vocês levantassem. O Márcio está inscrito, né, estamos abertos às inscrições aí. O Fontel era exatamente o fundo setorial que promoveria o desenvolvimento das telecomunicações, né? E ele não vem sendo utilizado para isso. Então, a gente tem uma grande deficiência de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, no setor, né? O CPQD, que era uma entidade de pesquisa líder mundial em algumas áreas, na área de fibra ótica, na área de centrais de comutação, tanto de telefonia quanto de telex, a gente tinha produção da indústria, eles repassavam para a indústria todo o projeto que eles desenvolviam, né, para serem produzidos em série. Isso tudo se perdeu no decorrer do tempo, depois da privatização. O CPQD hoje tem uma atuação bastante tímida no mercado, é quase uma companhia de consultoria, na verdade, né? Ele produz muito menos do que já foi no passado, né? Então, a gente tem uma deficiência bastante grande nessa área de desenvolvimento, de uma forma geral. Isso se reflete na nossa balança comercial, que já foi, na época estatal, né, da Telebrás. A gente tinha saldo na balança comercial de produtos de telecomunicações positiva, né? Hoje, a gente tem, na área de eletroeletrônicos, déficits anuais de 20 a 30 bilhões de dólares anuais de déficit na balança comercial, significando que, hoje em dia, a produção nacional, tanto para atender ao mercado interno quanto para exportação, ela se perdeu no transcorrer do tempo.
Então, isto impacta o país de uma forma geral, porque significa divisas sendo levadas para o estrangeiro e falta de desenvolvimento nacional, técnica, né? Técnicos que estão se perdendo. A maioria dos técnicos do CPQD se transferiu ou para o estrangeiro ou para empresas multinacionais que implantaram postos de venda no Brasil, né? As compras hoje das empresas, de uma forma geral, são todas feitas no exterior, não são feitas em empresas nacionais. A nossa indústria nacional, que já representou, né, cerca de quase 500 empresas no setor, hoje tem apenas 60 empresas no setor de telecomunicações, o que dá uma ideia de como, no tempo, se perdeu toda a nossa, todo o nosso desenvolvimento no setor, né? Gilberto. Eu queria dizer aqui, primeiro, reafirmar que você tem decisões políticas, decisões estratégicas que são tomadas e que têm reflexos, às vezes, no país por décadas. A decisão da privatização, que ocorreu há 20 anos atrás e que não foi sem resistência, ela traz efeitos danosos ao país até hoje. E vários elementos foram colocados. O Patushko acabou de mostrar aí o quanto a privatização foi danosa ao desenvolvimento tecnológico do setor. O CPQD, que era um dos 5 maiores centros do mundo na área de telecomunicações, está aí atrofiado, largado de mão. Isso tem reflexo no mundo de trabalho, na área da engenharia, na área de outras áreas, porque se grande parte da aquisição dos produtos é feita fora e não aqui, isso significa, entre outras coisas, menos mercado de trabalho para o pessoal qualificado na área de engenharia, na área de técnico de nível médio e de várias áreas. E a gente tem que enxergar que esse projeto está ligado a uma construção mais ampla, como determinados setores que mandaram no Brasil a maioria do tempo que a gente existe como nação, não enxergam nenhum projeto de soberania. Esse debate é importante porque agora a gente vive o mesmo debate. Nós estamos discutindo aqui as telecomunicações, mas é preciso lutar contra a privatização do setor elétrico, porque se privatiza o setor elétrico, que é estratégico, tudo isso que a gente está falando aqui vai acontecer em nível mais intenso. Se destrói a Petrobras, como estão querendo destruir, idem. Se arrebentam, atrofiam instituições do setor financeiro público, como é o Banco do Brasil ou como a Caixa Econômica, a mesma coisa. Então, a reflexão sobre os malefícios da privatização das telecomunicações é importante, inclusive, para a gente colocar na luta. E a questão da formação. Eu acho que tem que ter um projeto também de formação. Outro dia, uma empresa do setor, eu acho que teve uma atitude até positiva, ofereceu vagas para contratar jovens aprendizes para o setor. 100 vagas. E não conseguiu preencher todas. Sabe por quê? Porque ela exigiu para jovens aprendizes de 18 a 21 anos que o cara tivesse o 2º grau completo. Ele queria contratar esse pessoal em comunidade, e a maioria do pessoal da comunidade, nessa faixa de idade, a gente tem que inverter isso, exatamente. Você teria que contratar o cara que pudesse, ao receber uma bolsa como jovem aprendiz, ao estar operando quase que como estagiário 3, 4 horas por dia, pudesse ser incentivado a estudar. Então, a política também a ser adotada na educação, ela é uma questão a ser pensada. Então, eu queria ainda colocar um dado. O problema é que os sucessivos governos, salvo raríssimas exceções, eu citei a presidenta Dilma, que ajudou a resistir contra a quebra da neutralidade da rede, tem a mão muito forte, muito pesada sobre o pequeno empresário, sobre os trabalhadores, e a mão suave e carinhosa sobre o grande. A Oi, que é a maior operadora do setor, quanto a Oi estava devendo? Quanto a Oi estava devendo de multa à Anatel, porque não cumpriu o seu papel de investir? E aí vai ver se vai pagar a multa de 22 bilhões que teve a Anatel. Então, a gente tem que mudar o rumo no país e pensar no desenvolvimento da soberania nacional. E se tem uma concessionária, o governo tem que agir com firmeza se ela não cumpre o papel que foi estabelecido e que foi pactuado. É esse tipo de coisas que a gente tem que debater com mais firmeza e que o CREA está ajudando com esse debate de hoje. Virgínia. Bem, com relação aos trabalhadores, nós temos trabalhadores extremamente qualificados. O Sintel Rio, inclusive, nós tínhamos um colégio lá, o Colégio Grambel,
responsável pela formação de diversos técnicos, mas é claro que o mercado amplia e o setor profissionalizante também. Hoje nós temos parcerias com a Electra, outras entidades, e tem também curso nas universidades de técnico em telecomunicações, engenheiros de telecomunicações. Profissionais nós temos, e tem muitos profissionais, mas não tem mercado. Por quê? Porque com a unificação dessas empresas, dessas operadoras, né, com a compra, né, a incorporação, tipo um grupo que era só a Embratel, hoje é Claro e NET, é uma empresa só, é um CNPJ único. Se tem 2 ou 3 RHs, você já tira um. Né? Se tem 3 setores que fazem o trabalho da rede, você fica com um só. Então, esses setores foram sendo reduzidos e demitidos os trabalhadores. E isso continua acontecendo, porque todas as operadoras, de alguma forma, elas fizeram esse processo de incorporação. Né? A Vivo com a GVT, né? A TIM, né? Namorando a Oi. Esse processo é um processo que ele tende a caminhar, inclusive. As operadoras, elas já colocaram, elas já têm a rede delas e elas só se interessam em ampliar a rede em áreas, né, maiores. Nós temos bairros, comunidades que não têm sinal. Né? Você pode ir para algumas áreas aqui do Rio de Janeiro, em algumas comunidades, algumas favelas, que não têm, áreas periféricas não têm sinal de celular. E aí não há interesse na operadora em expandir esse sinal. E não vão fazê-lo se não tiver a mão pesada do poder público para cobrar destas operadoras. Então, para que tenha trabalho, você tem que ampliar a rede. Tem que ter ampliação. Então, hoje, a rede das operadoras já está colocada. E aí, para elas, o interesse é vender o produto, é vender o aparelho. E isso é muito claro nas reuniões que a gente tem de negociação. Os próprios RHs dizem, olha, nós temos que vender o pacote, nós temos que vender o celular, nós temos... Tá, mas... E não vamos ampliar a rede, a melhoria dos nossos serviços, o teleatendimento que a operadora oferece, ela não vai ampliar, não vai melhorar? Então, não tem esse interesse, porque o poder público também não está colocando a mão pesada num setor que é necessário. Eu acho que nós estamos aqui num setor que nós temos que ressuscitar aí uma conferência para tratar, né, uma nova conferência para tratar da questão de telecomunicações. Eu acho que está na hora. É isso. Márcio. A gente falou aí sobre alguns problemas que o nosso setor aqui tem, né? Eu gostaria de colocar alguns dados para concluir em relação às modificações que a gente está propondo aqui no Brasil, né? O Brasil é o 9º PIB mundial, né? Isso o FMI, Fundo Monetário Internacional, diz que o Brasil é o 9º PIB. Nós já fomos 6º, hoje somos 9º. Em índice de implementação de TICs, nós somos o 66º do mundo. TICs é tecnologia de informação e comunicação. Em implementação de redes, nós somos o 72º no mundo. Em velocidade de banda larga, nós somos o 79º. Nós temos 39% de domicílios não atendidos com banda larga no Brasil. Isso significa 26 milhões de domicílios. Então, em países onde as telecomunicações não estão indo bem, né, ao invés das agências atuarem de forma mais branda, né, como está se pretendendo aqui no Brasil pelo PLC 79, né, transformar as concessões em autorizações com maiores abrandamentos nas exigências aos prestadores de serviço, os países que têm agências atuantes, né, eles fazem exatamente o contrário. Eles exigem mais do prestador de serviço no sentido de que eles atendam às exigências da população, né? Então, me parece um contrassenso total o PLC 79, numa época em que as nossas telecomunicações não estão com resultados satisfatórios,
fazer um abrandamento das exigências de telecomunicações. Nós temos que fazer exatamente o contrário, ou pelo menos exigir alguma coisa a mais dos prestadores de serviço, no sentido de que eles atendam às exigências da prestação do serviço adequado no Brasil. Nós estamos caminhando para o final. Mas como cidadão, consumidor, eu queria levantar algo aqui para vocês. Vocês me ajudar e talvez ajudar também a quem esteja nos assistindo. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em adquirir uma linha telefônica fixa, né? Era um absurdo de caro. Eu comprei a prestação, né? Financiado pelo banco. E pelo que a gente conversa, caminha, né? A sociedade tem uma percepção de que melhorou muito, né? Que antes você não tinha uma linha telefônica, agora você tem uma linha telefônica, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês, nessa última rodada, né? É uma percepção real, né, de que melhorou, de que está bom, né? Então, está aberta a inscrição. Eu acho que quando houve a privatização, eu não sei qual a opinião dos outros debatedores, nós estávamos numa fronteira tecnológica, estamos saindo do analógico pelo digital. E o digital abriu um conjunto enorme de possibilidades de melhoria no atendimento à população. As empresas públicas que operavam na época, com as tarifas muito abaixo do mínimo que seria aceitável para que elas investissem, se fosse dado condições a elas de investimento, com o avanço que estava chegando ao setor, com o trabalho, por exemplo, do CPQD, que o Patusco cruzou bem, seguramente melhorariam enormemente o atendimento da população. Agora, é preciso que a pessoa saiba, hoje ninguém fala em telefone, né? Nós vivemos na era da internet. O que tem que se medir a qualidade boa ou ruim dos prestadores de serviços, por exemplo, é com relação à questão do acesso à internet banda larga. E o Patusco acabou, não vou repetir, de colocar uma série de dados mostrando que o Brasil está na rabeira do mundo, por exemplo, na velocidade do acesso à internet. Então, é enganoso essa percepção, porque, eu repito aqui, o setor de telecomunicações é um dos setores campeões de reclamação do PROCON, de serviço que é vendido e que não é entregue, de serviço que é vendido com uma determinada configuração é entregue em outra. Então, tranquilamente, uma das nossas lutas é pela melhoria da qualidade dos serviços e o setor como está. E se houver essa alteração que o Patusco falou, vai piorar. Porque é beneficiar o infrator, quer dizer, as grandes operadoras não cumpriram as metas, não fizeram os investimentos que ficaram de fazer, tanto que, eu repito, a Oi, há pouco tempo atrás, o setor devia 22 bilhões em multas, e ao invés de ser cobrado o pagamento da multa, elas são premiadas, se passar o PLC, passando para a condição de autorizada. Então, eu queria alertar a população que a gente tem que lutar, sim, como o Patusco colocou, contra esse PL, porque se ele for aprovado, o setor, ao invés de melhorar, vai piorar. E a grande palavra de ordem, a grande questão é começar a cobrar, aproveitando o período eleitoral, de que internet banda larga é o serviço central hoje da área de telecomunicações e ele tem que se transformar em um serviço público para chegar a todas as áreas. Virgínia. Na mesma linha do Gilberto, né? Nós só teremos a população bem servida se as operadoras estenderem as suas redes e se for na banda larga, que é onde a população sofre. Parece que foi bom, que foi boa a privatização para algumas pessoas, porque elas puderam comprar o seu celular, né? Demoraram um tempo e puderam adquirir um celular que não tinham antes. Só que grande parte da população, aqueles que moram nos rincões, eles não têm celular, né? Eles não têm nem um telefone fixo. Nós temos muitos moradores de periferias, nós temos muitos moradores de municípios, comunidades menores, que não têm nem o telefone fixo ainda. Então, acho que essa cobrança tem que vir por parte da própria Anatel, de cobrar e ter políticas públicas voltadas
para o setor, né, para obrigar que as grandes operadoras estendam as suas redes, porque a gente sabe muito bem que elas não querem fazer isso. Nós que somos funcionários, nós sabemos na prestação de contas, quando tem lá as metas da participação nos lucros, porque cobram dos trabalhadores, mas está faltando, né? Por que não teve investimento? Por que não ampliou a rede? Não, mas não dá, porque é muito caro, porque a nossa rede o nosso custo vai aumentar. Então, o que as empresas, as grandes operadoras querem é aumentar o seu lucro. Somente isso hoje. É aumento de lucro e, na visão delas, a rede já está estendida, mas não está. Não está porque nós temos comunidades, eu vou lembrar isso, muitas comunidades, e temos muitas cidades nos rincões aí que não tem nem o telefone fixo ainda. Internet, eles nem sabem o que é isso. Então, nós vamos ter que ampliar, e eu acho que cabe ao governo que está querendo, né, estender a mão aí para os empresários que não fizeram o seu trabalho, para prejudicar mais ainda. Então, cabe à sociedade que acredita que foi boa a privatização, não foi. A privatização do sistema Telebrás foi um massacre para os trabalhadores e é enganosa também para a população. Então, cabe a todos nós trabalharmos aí a melhoria do sistema. É isso. Luiz. Existe uma frase que é repetida por aí. A gente cada vez mais trabalha, opera e vive num ambiente mais tecnológico, do qual a gente menos entende. Cada vez menos a gente sabe, as gentes, né, todos nós, não sabemos como operam, como funcionam coisas que a gente está usando. O processo da privatização não foi diferente. Eu acho que melhorou, sim, do ponto de vista que cada um que não tinha, rapidamente, com a introdução do telefone celular, eu me espantei, na época, de ver um senhor, um burrinho sem rabo, com telefone. Hoje todo mundo usa. Mas ele era um espanto no local que eu vi, porque ele estava utilizando uma ferramenta nova que deu uma eficiência para o trabalho dele que não existia antes, né? E eu posso, imaginar que esse tipo de resultado foi apropriado por muita gente como uma melhoria efetiva, né? Só que, por outro lado, a maioria de nós não sabe o que acontece do lado de fora da nossa caixa. Então, enquanto o Brasil evoluiu com esse tipo de coisa que a gente está, vamos dizer, avaliando agora, no exterior, não necessariamente na ponta do desenvolvimento, mas no exterior muita coisa foi diferente, né, em relação ao custo, à abrangência, né, à diversificação. Então, é uma satisfação referida à história, mas não é uma satisfação do nível que a gente está discutindo, que é referido às possibilidades. Então, eu não quero tirar isso de foco. A gente tem que imaginar de que forma a gente vai garantir que as novas promessas que se obtenham foram promessas escritas que em 20 anos não foram realizadas, né? E nós todos somos fiscais e, no entanto, a coisa aconteceu assim. Então, como é que é a garantia da nossa ação efetiva, pessoal, de cada um, institucional, para que, mais adiante um bocadinho, a gente não se sente, ou meu filho, né, daqui a 15 anos, olha, aquela conversa, veja só, ainda não foi feito isso, aquilo, né? Existe um sentimento de que as coisas estão bem para uma parte da população que é usuário. E que deixa para lá quando tem um problema no PROCON, que é uma chateação e é um inferno. Eu recebo uns 20 telefonemas por dia de propaganda aqui nessa. Ok. Márcio. A percepção de que pode ter melhorado, né, ela é inexorável. É o desenvolvimento
tecnológico que aconteceu nos últimos 20 anos. Nós não tínhamos internet quando foi feita a privatização, a incipiente internet, né? Celular estava começando naquela época. Então, a percepção que as telecomunicações melhoraram não foi em função de privatização, foi em função do desenvolvimento tecnológico que o mundo inteiro, até país da África hoje, tem celular. Então, esse desenvolvimento se espraiou pelo mundo inteiro, né? Isso não foi fruto da privatização que ocorreu no Brasil, isso ocorreu no mundo inteiro, né? Então, eu acho que os dados que eu coloquei aqui na mesa, né, de situação do Brasil em relação ao mundo, mostra que nós temos muito a fazer e que a privatização, em alguns pontos, piorou a situação de áreas onde a gente hoje, até hoje, não tem prestação de serviço adequado no Brasil, né? Principalmente em áreas carentes, né? Faixas C, D e E da população, áreas rurais, né? É aí que a gente tem que ter o foco. A gente não tem a menor ideia, colocada aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem várias operadoras competindo, a gente não tem ideia que no Nordeste não exista uma operadora de banda larga, sendo nenhum provedor de banda larga no interior do Nordeste, onde 2.300 municípios no Brasil inteiro não têm facilidade de banda larga sendo prestada. Então, não adianta raciocinar com o olhar aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades. O problema todo está localizado, hoje em dia, no interior do país. Além do mais, outras coisas que a gente pode citar é a tarifa que a gente paga aqui no Brasil, que é uma das mais altas do mundo. Isso já foi apontado pela UIT, né? As tarifas brasileiras é um pouco resultado dos impostos que a gente tem no Brasil, que são, na área de telecomunicações, muito altos, mas, de qualquer maneira, mesmo retirando os impostos, as tarifas brasileiras ainda seriam muito altas em comparação com outros locais do mundo. A última vez que eu vi uma pesquisa da UIT, o Brasil estava em 92º lugar em tarifas no mundo. 92º, ou seja, tinha 91 países que tinham tarifas menores do que a do Brasil. Então, isso é uma situação que a gente nem percebe, na verdade. Na hora que a gente tem uma tarifa de TV por assinatura, uma tarifa de celular, são tarifas altíssimas, na verdade, em comparação com outros países do mundo. Infelizmente, chegamos ao final. Então, vou pedir a cada um de vocês, começar novamente pela Virgínia, pela única mulher. E, Virgínia, nós estamos lutando aqui, né, fazendo um esforço concentrado para colocar mais mulheres aqui na mesa. Então, Virgínia, você tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, né, comemorar. Nós não temos o que comemorar nesses 20 anos de privatização. Eu acho que nós vamos ter que avançar muito mais na pesquisa, muito mais no respeito aos trabalhadores, muito mais as operadoras em dar condições à sociedade para que tenha um serviço melhor, que trabalhe a sua expansão das suas redes. Agradecer essa oportunidade que eu entendo que só através do debate nós vamos avançar. Eu acho que o debate provoca a sociedade também a pensar. A sociedade não conhece a história, porque é muito fácil, já está pronta, chegou, né? Chego aí, vou ali na loja, eu compro o celular. Mas não conhece a história de quem está lá no Nordeste, numa cidade pequena. Então, eu acho que este debate ele é super importante e pode também dialogar com mais e mais pessoas. Mais pessoas, através da internet, estão assistindo, né? Vão poder expandir aí o nosso desejo de melhoria no setor de telecomunicações como um todo. É isso, agradecer, e estamos aí abertos, aí o Sintel, para lutar juntos e tentar melhorar o setor de telecomunicações, que ele seja, né, democrático para todos, inclusive todos que estejam lá no Nordeste e nos rincões. É isso.
Não, eu queria parabenizar aqui o Osiris, pedir que ele leve um abraço ao companheiro Cossenza, porque eu acho que o CREA é muito importante para a sociedade, nesse debate das telecomunicações e em vários outros debates. E sentir o CREA com uma direção que retoma a linha de abrir espaço para debater as grandes questões nacionais é uma coisa que nos alegra a todos. Então, eu queria parabenizar ao CREA. Queria dizer, e não é fazendo média, que para mim, como deputado estadual, é enriquecedor, né? Estar ouvindo aqui os dados e a posição do nosso companheiro Márcio Patusco, estar ouvindo aqui as ponderações, as preocupações, as colocações do nosso companheiro Luiz Rocha, a Virgínia, que a gente já tem uma luta conjunta há muito tempo, e também. E dizer o seguinte, o Brasil precisa muito de diálogo, de debate. Não pode ser obstruído qualquer debate, e esse tipo de iniciativa é importante. Eu tenho a alegria de ser oriundo do setor de telecomunicações, estou ligado há 44 anos à área de telecomunicações. A minha ligação com os antigos trabalhadores da Embratel e da antiga Telemar permanece até hoje e tenho orgulho disso. Essa é uma das razões de eu afirmar que a privatização foi nociva ao país. Eu vivi uma geração de técnicos e engenheiros que vibrava a cada avanço, que vibrava, como disse aqui no início, quando ajudava a criar um serviço como o DDC, ajudava a interligar o Brasil, inclusive levando comunicações à Amazônia. Tenho certeza que realizaram uma grande tarefa e tenho certeza que se o setor tivesse sendo mantido como preconizava a Constituição de 88, sob controle do Estado ou de empresas estatais, nós teríamos muito mais avançados do que estamos hoje. E me colocar aqui à disposição do CREA, do Patusco, do Luiz Rocha e da Virgínia, lá na Assembleia Legislativa, porque eu acho que esse debate também ele tem que ocorrer, outros debates de interesse da população, também na Assembleia Legislativa. Sou um antigo trabalhador de telecomunicações, mas acho que a minha responsabilidade como deputado estadual é ouvir e debater com todos os segmentos da população. Nas minhas considerações, eu coloco primeiro a consideração pela mesa. Agradeço, Osiris, e te cumprimento pela iniciativa. E imagino que a gente arranhou a superfície de uma questão que pode e merece mais reflexão. Eu não sei como o CREA pretende avançar, em que instâncias, né, avaliar. Eu acho que algumas questões colocadas aqui, de natureza imediata ou de longo prazo, podem merecer um pouco mais de trabalho, né, dando suporte, dando entrada para ações efetivas, né? Então, essa é a minha consideração. Eu gostaria de ver consequências que você e o presidente poderiam conduzir em torno dessa questão. Tá bom? Bom, telecomunicações no Brasil, hoje existem duas propostas na mesa para a sua implementação, né? Uma é o PLC 79 e outra é a possibilidade de se transformar a banda larga pública, a banda larga que é prestada em regime privado, em transformá-la para regime público. Obviamente, né, que a gente tem uma série de outras propostas que poderiam ser mais definidas e detalhadas aqui, né? O Clube de Engenharia, a gente vem em todas as consultas públicas da Anatel e do Ministério, a gente tem atuado no sentido de exatamente trazer o pensamento da sociedade civil para as medidas de modificação do nosso setor, que são, na verdade, urgentes, né? Principalmente para trazer o foco para a banda larga. Então, a gente tem uma série de propostas e essas propostas vêm sendo levadas aos poucos para a Anatel e para o Ministério, e toda vez que a gente for chamado para estabelecer esse debate, a gente vai exatamente entrar em cima dessas propostas e o fato é que o que a gente está querendo, na verdade, é que o debate seja estabelecido, né?
O PLC 79 foi colocado através de consultas públicas, mas num debate muito restrito, né? A consulta pública, até a consulta pública, ela é muito restrita na sua abrangência, porque normalmente a consulta pública é feita em Brasília, a população não pode atender de uma forma geral, então fica muito restrito o debate das colocações que são feitas em relação a um setor importantíssimo de desenvolvimento nacional, de uma forma geral. Então, desde há muito tempo que a gente vem reclamando exatamente essa necessidade do debate amplo e irrestrito de participação da sociedade civil, porque, sob o ponto de vista das empresas, de uma forma geral, elas estão coladas o tempo todo na Anatel e no Ministério, é muito mais fácil para elas fazer com que as suas necessidades sejam atendidas do que a da sociedade civil. A gente tem muito menor chance de apresentar as nossas propostas do que as empresas de uma forma geral. E, em função disso, a gente vem sempre denunciando que o projeto de lei 79 ele é danoso em função de que ele não foi discutido profundamente pela sociedade civil. Então, a gente gostaria de uma participação maior e de um aprofundamento destas questões que envolvem o PLC 79. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente, Luiz Antônio Cossenza, né, sem ele, né, sem a permissão dele, sem a autorização dele, né, nada disso seria possível. Em segundo lugar, agradecer a toda a equipe da comunicação, capitaneada pela Manuela, juntamente com o Candal e sua equipe. É fundamental, né, esse apoio, esse trabalho de vocês, né, poder gravar tudo isso e levar até os nossos ouvintes, né, não ficar restrito, né, a um grupo seleto de pessoas. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Em terceiro, agradecer aos nossos convidados, né, prontamente terem aceitado, né, esse chamamento. E, certamente, isso não ficará aqui. Acho que, como consequência prática daqui, nós podemos pensar num seminário unindo todos esses atores, sindicatos, associações, parlamento, né, aí eu falo sindicato patronal, associações patronais, enfim. Sozinhos, nós não temos condições de mexer e arranhar nada. Nós precisamos da unidade. Pensando nisso, vamos imaginar aí uma reunião onde convocaremos ou convidaremos, né, essas entidades para pensar num seminário e encontrar um novo rumo para as telecomunicações do Brasil, né? O CREA está aberto à discussão, aos debates de políticas públicas. A casa está aberta, não, o CREA, sinta-se o CREA como extensão da sua casa. Então, queremos agradecer e convidá-lo para o próximo CREA Debate, né, daqui a um mês. Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.